tempo está expondo de que ele, oh glória, era alguém que na verdade, oh glória, carregava as marcas que o Evangelho proporciona. Quem conhece essa história sabe muito bem de que apóstolo João é alguém que na verdade passa pelos piores momentos em que a igreja primitiva viera a passar outrora. Porque o que me chama a atenção é de que nos dias em que João está vivo, ele vai passar pelo período, pastora, em que na verdade houve-se uma perseguição da parte de um homem chamado Nero. Nero, aleluia, é um dos homens que se destaca em meio à perseguição da igreja primitiva. E o que é interessante a gente entender de que não somente Nero, mas também Domiciano é alguém que também está perseguindo os cristãos. O apóstolo João também, meu pastor, ele também passa pelo período de Trajano. Só que se nós viéssemos falar desse império romano e dos homens que vieram a estar governando na época em Roma, nós vamos lembrar, oh glória, de Nero, nós vamos lembrar do ano, oh glória, que houve os 4 imperadores, e por esse momento foi o momento em que Roma está passando por um declínio. Isso aqui é interessante porque o que nós vamos observar aqui é de que após esse ano vem o período de Tito, e após de Tito vai se haver o momento de Domiciano. É interessante porque quando nós falamos através desses homens que na verdade se destacaram, aleluia, sobre aqueles que vieram a perseguir a igreja, nós vamos entender muito bem de que o apóstolo João está passando por esse momento. E os piores momentos foram, aleluia, através quando houve grandes matanças, glória, contra os cristãos. Nero na verdade está declarando, aleluia, perseguição à igreja, simplesmente porque outrora ele agora vai tacar fogo em Roma, e ele agora vai colocar a culpa nos cristãos, fazendo com que os cristãos viessem passar como bode expiatório. E isso aqui é interessante a gente entender isso aqui, porque no período, oh glória, do ataque, aleluia, de Nero, nós vamos perceber de que na verdade, meus irmãos, agora, aleluia, é exatamente o período que Pedro está sendo morto. Apóstolo Paulo também está sendo morto. Líderes, aleluia, da igreja cristã, aleluia, da igreja primitiva, estão sendo mortos, minha pastora. Só que é interessante a gente entender aqui que na mesma proporção de que esses homens de Deus, líderes, agora estão morrendo, você vai entender comigo de que apóstolo João é alguém que na verdade está vivo. Ele está atravessando o pior momento em que a igreja viera a passar outrora. Só que algo me acende o coração, sabe por quê? Porque quando nós falamos através do versículo cujo qual nós fizemos menção, nós vamos entender de que agora, aleluia, apóstolo João, ele está sendo jogado, aleluia, em uma ilha chamada de Patmos, glória. E esta ilha, na verdade, segundo, aleluia, estudiosos vão dizer, meus irmãos, de que na verdade quem jogava, aleluia, alguém dentro dessa ilha que era fortificada, oh glória, na verdade este estava sendo jogado. A você que entende sabe muito bem do que está sendo falado aqui. Este que na verdade era jogado, aleluia, dentro desta prisão, na verdade não estava somente sendo jogado para poder ser preso, mas a intenção era de que este, aleluia, viesse a morrer lá dentro, porque na verdade a ideia, aleluia, destes homens, aleluia, que tanto perseguia, nunca foi, aleluia, somente querer parar, aleluia, o nome de Deus, nunca foi somente querer parar, aleluia, aquele que adorava ao Senhor, mas a ideia desses homens que se destacam na área da perseguição era justamente querer matar, aleluia, aquele que estava como pilar, aleluia, como liderança. O que nós vamos observar aqui é que o apóstolo João, na verdade está sendo jogado, está sendo colocado, aleluia, nesta ilha. E sabe qual é a maior intenção do inimigo? A intenção do inimigo parece ser maquiada, aleluia, que ele somente queria prender, mas a intenção de Satanás era querer, aleluia, matar o homem de Deus. Eu não sei se nessa noite você consegue entender, mas eu já posso sentir a presença do grandão, do maravilhoso, do conselheiro, do príncipe da paz aqui comigo. Na porta do seu pai, porque na verdade o que nós vamos entender é a vontade do diabo. Nunca foi somente querer te parar. A vontade é glória. Já posso sentir algo diferente aqui.
O que tinha no coração do apóstolo João era a palavra. Você perdeu uma chance para dar glória. Você perdeu, mas a gente vai criar outras oportunidades aqui no Batera. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer de que agora João, aleluia, está dentro de uma ilha. E essa ilha, aleluia, na verdade, ninguém, aleluia, desejava cair lá, profeta. Agora tem dia entre nós, aleluia, entrar naquele lugar. Tem dia entre nós, na verdade, iria desejar a estar, dentro, aleluia, daquela prisão missionária, Sofia. Só que a palavra de Deus era bem clara. Através da salvação que João está trazendo, ele é princípio está dizendo: eu vosso, aleluia, companheiro na aflição. Eu somente sou teu irmão. Eu somente ele está falando isso, mas ele vai trazer relatos, aleluia, de que agora ele está dentro da prisão. Mas é por causa da palavra. Mas é por causa da palavra. Eu não sei se você vai dar glória hoje aqui, irmão, mas a gente vai morrer esse negócio, aleluia. Sabe por quê? Porque a gente entende que muitas das vezes tem gente que passa pelas aflições e até hoje, aleluia, ele não entendeu. Tem gente passando pelas aflições e até agora ele não entendeu, aleluia, negócio. Porque muitas das vezes tem gente passando por dificuldade e no vitalista a gente precisa entender o que muitas das vezes a pancada do crente fala é porque você é portador da palavra. Glória, só tem que falar com você, irmão. Levanta a palavra, porque eu quero profetizar. Se você está em Fátima, hoje o Magno se visita. Eu posso sentir uma graça aqui, irmão. Eu não sei se você esperava isso. Eu não sei se você esperava que fosse o carequinha que você iria pegar. Mas hoje o Senhor já preparou uma palavra e ele está dizendo: se tem crente em pátio, hoje pelo Espírito eu te arranco de lá. Aleluia. Eu não sei se você pode dar glória. Eu não sei se você vai adorar. Não sei se você está cansado, está cansada. Mas eu vou fazer a minha parte e vou pegar a palavra de Deus hoje aqui. Porque você vai entender muito bem o que o João está passando por conta desse texto. Sabe por quê, pastora? Porque na verdade, quando a gente olha para alguém que na verdade se encontra na desvantagem, a primeira coisa que a gente vai pensar que o pior vai acontecer. E tem gente que na verdade olhou para você hoje e está dizendo: vai morrer no estado que se encontra, vai morrer no lugar aonde ela se encontra. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Oh glória, lugares, aleluia, onde, aleluia, o homem não pode entrar. Eu quero te dizer que lá a presença pode, aleluia, entrar. Oh glória, o homem pode colocar você, aleluia, dentro de um lugar aonde, aleluia, cravos estão te cercando. Oh glória, o homem pode te colocar, aleluia, num lugar onde paredes podem estar te cercando. O homem pode te colocar num lugar onde homens estão te cercando. Mas a palavra de Deus vai dizer:
sabe o que acontece? Parece que na verdade ninguém vai visitar ele. Porque a gente sabe muito bem que quando uma pessoa ela é presa, ainda se existe possibilidade de parentes visitar. Só que na verdade, na vez de João, não tem visita humana. Na vez de João, não tem papai para poder levar alimento. Na vez de João, não tem mamãe, aleluia, para chegar ali e fazer uma visita com um banho de sol. Na vez de João, na verdade, a esposa não pôde entrar. Aleluia, eu quero trazer para os nossos dias como de uma pessoa que vai presa. Só que eu quero te dizer, aleluia, que na vez de João, aleluia, algo muito mais glorioso aconteceu. Porque ao invés de visita humana, quem entrou lá dentro, aleluia, foi o próprio Senhor, aleluia, dizendo: você vai vir para o meu mundo hoje, você vai sair, aleluia, desse estado. E se o homem achou que iria te parar, eu te arranco e espírito daqui. A Bíblia vai dizer que agora, aleluia, João, na verdade está sendo arrebatado, irmão. E agora, igreja, o que será que vai acontecer através dos próximos capítulos? Dos próprios, aleluia, versículos, aleluia, adiante, o que vai estar escrito? Você vai perceber comigo que João, na verdade, ele é o rei, agora que na verdade está sendo arrebatado. E sabe o que está acontecendo aqui, profeta? Tem uma voz que está vindo no teu ouvido, aleluia, no nome de Deus. Eu não sei se você vai entender isso aqui, porque de repente hoje você escutou foi muitas vozes. De repente hoje você escutou foi muita gente. Só que a pergunta aqui não quer calar: será que você escutou a voz daquele que tem poder para poder te levar em lugares espirituais? A palavra de Deus vai dizer, missionária Sofia, que agora, aleluia, ele está sendo arrebatado. E quando ele chega na dimensão espiritual, aonde, aleluia, o próprio Senhor não permite que ele agora vai ter acesso, pastor. A Bíblia vai dizer que agora a voz vem no pé do ouvido de João. E quando vem no pé do ouvido, aleluia, do homem de Deus, aleluia, a ordenança era, pastora: tudo que você enxergar, começa a escrever, João. Tudo que você contemplar, você vai escrever. Porque quando você estava na prisão, você enxergava no canal. Mas hoje, quando já andei, eu te chamei para você, aleluia, enxergar coisas espirituais. Minha pergunta que não quer calar: qual é o tipo de visão que você está tendo, aleluia, nessa noite? Será que você está enxergando aquilo na verdade que é carnal? Ou na verdade você já está contemplando, aleluia, a dimensão espiritual hoje aqui, aleluia, na cheia de Deus? Porque de repente, você está olhando com os olhos carnais, está olhando para o lado, está vendo o irmão com a boca fechada e está achando que Deus não está na casa. Mas se você abrir os olhos espirituais, você vai ver, aleluia, anjos voando para lá e para cá. Você vai ver uma luz de autoridade hoje aqui. Você vai ver, aleluia, varão cortando o mar que morre. Você vai ver, aleluia, o Senhor fechando a porta, porque Deus é assim, irmão. Quando você enxerga o mundo espiritual, você entende. Você compreende. Porque na verdade, queridos, o que nós vamos observar é de que a voz está falando, e a voz está dizendo: tudo que você enxergar, você escreve. Tudo que você vê, escreve. Só que João é do tipo. João é do tipo que não se contenta em somente ouvir, porque a gente sabe que falar não é usado. O negócio é a gente ter a percepção de qual tipo de plano de fundo que está por trás. Porque na verdade, João entende. Samuel, João entende. Eu escutei a voz, mas porém eu tenho que me virar para saber quem está falando comigo. Pouca gente entendeu isso aqui. Porque na verdade tem gente que já está vivendo no automático e só quer ouvir. E muitas das vezes aquilo que vem no ouvido parece que é bom, parece que é bonito. Vou tentar entrar nisso aqui melhor. Parece até que é poder. Só que o Senhor está dizendo: olha para trás e você vai ver quem é que está falando.
glória. Eu posso sentir Deus aqui, irmão. Porque na verdade, o homem ele espera aleluia fazer maquiagem, aleluia, de fazer aleluia um cenário ficar bonito, de fazer um negócio aleluia ficar o máximo agradável. Mas olha para trás, olha para trás, aleluia, para ver se é o grandão que está lá, ou se é o cara de borracha que está aleluia usando alguém. Porque na verdade, a Bíblia vai dizer que agora João olha para trás, aleluia, acompanha comigo aí que você vai ver que está escrito. Ele olha para trás, e quando ele olha para trás, ele vai ver, aleluia, quem? O Senhor Jesus Cristo, aleluia, com uma forma em glória, aleluia, os anos como chama de fogo, aleluia, o cabelo, aleluia, branco como a neve, os seus pés, aleluia, brilhando como um latão, reluzente, eu não sei se você vai dar conta, mas está tudo bem, eu vou pegar mesmo assim, aleluia, você glorificando ou não, eu vou pegar, aleluia, mesmo assim, porque como está dizendo hoje, aleluia, é necessário se haver um cuidado, é necessário ter cautela, porque falando nos falam, é necessário a gente entender de onde vem a procedência. Aleluia. Pano de fundo. Porque na verdade ele virou para trás. E ele foi o Senhor. Na verdade, ele começa a contemplar tudo aquilo que estava envolvido com o mundo espiritual. E é aqui que eu entendo que na verdade, a palavra de Deus vai dizer, pastora, de que aleluia, agora João está observando, está vendo 7 mensagens, na verdade representavam as 7 igrejas aleluia, da Ásia Menor, e aleluia, do lado direito tinha 7 estrelas, aleluia, e essas 7 estrelas, na verdade, representavam os líderes, aleluia, dessa igreja. Só que é interessante a gente entender que uma carta está sendo escrita, aleluia, para com as igrejas da Ásia Menor. Só que eu quero, aleluia, dar um salto aqui e eu quero parar, aleluia, numa igreja. Qual seria a igreja? A igreja de Filadélfia. Eu acredito que você já ouviu falar, eu acredito até mesmo que você já pregou a respeito dela, eu acredito que na verdade você já até mesmo fez um estudo e compartilhou com alguém. O primeiro daqui para lá. Só que é interessante, meus irmãos, a gente entender que nós falamos a respeito dessa igreja. Por que, meu pastor? Porque na verdade, a primeira